Maluco. Apenas maluco. Foi assim que Bolsonaro se referiu ao homem meia-bomba que se autodetonou em frente ao STF. Né? Apenas maluco. Tinha distúrbios psiquiátricos, estava virado no giraia. É impressionante, né? Quando é um homem branco, ocidental, né, com uma Bíblia na mão, já que ele estava debatendo loucamente sobre a Bíblia. Quando é um cristão, né, fazendo esse tipo de atentado, é apenas maluco, né? Sempre classificam assim. Mas aí quando é com um muçulmano, não, aí é terrorismo. Aí é terrorismo. Não pode falar que o cara ocidental cristão, né, praticou terrorismo. Não, aí é distúrbio psiquiátrico. É assim. É assim que Bolsonaro e seus asseclas tentam classificar como apenas um cara maluco, né? Um cara que cometeu um atentado e é apenas um maluco, um doidinho de bairro. O Malafaia se referindo o meia-bomba de maluco, né? Que tinha problema psicológico, e não falam que é terrorismo porque podem associar isso com o bolsonarismo, né? E falam que isso é um caso isolado. Bolsonaro falou que é um caso isolado. Isso não é um caso isolado. Isso é uma continuação do que aconteceu do 8 de janeiro, que é a continuação do discurso que o Bolsonaro vem fazendo esses anos todos. Então o cara, assim, pode falar que é um maluco sim, mas é um maluco ideologizado pelo bolsonarismo. É isso. Bom, e muitos fizeram vídeos associando o que aconteceu em Brasília com o terrorismo islâmico. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro e seus asseclas estão querendo desassociar o que aconteceu em Brasília com o bolsonarismo. Vocês sabiam que o atentado no aeroporto, a polícia classificou não como terrorismo, como, sei lá, explosão, um ato de explosão, mas não considerou terrorismo. É impressionante, né? E falando sobre terrorismo islâmico, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu já estudei muito, não existe esse fenômeno terrorismo islâmico, tá? Porque terrorismo, ao longo da história, vieram de várias pessoas, né, ou religiões, ou de movimentos, né? Bom, e aí eu separei um texto, um pequenino texto, né, interessante, do jornalista Chico Alves, né, que diz que bolsonarismo rima com terrorismo. Né? Nem todo bolsonarista é terrorista, mas os únicos terroristas que existem no Brasil são bolsonaristas. E aí ele fala que o cara se explodiu lá, se detonou lá em Brasília, né? E o Bolsonaro se referiu ele como maluco, e essa foi a primeira manifestação do Bolsonaro em relação a esse fato, né? E aí depois ele continuou dizendo o seguinte: apesar de configurar um fato isolado, ao que tudo indica causado por perturbações de saúde mental da pessoa, infelizmente acabou falecendo. É um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Meu Deus do céu. Mais uma vez, o Bolsonaro quis reforçar a ideia, né, de que esse cara tinha graves problemas psiquiátricos e nenhuma motivação política. A ideia é tudo para tirar a motivação política. A narrativa do Bolsonaro de chamar de maluco de um caso isolado é para tirar totalmente, né, desassociar da motivação política, ideológica, que é o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo e extremismo é isso aí, é aniquilar o oponente, né, eliminar o oponente. É isso que ele prega, desde o vamos metralhar, petralhada e por aí vai.
É um discurso que Bolsonaro vem fazendo e alimentando, vitaminando ao longo desses últimos anos, desses 6, 7 anos. O Bolsonaro usa a expressão fato isolado para tentar desvincular, né, o homem-bomba, o meia-bomba, né, do grupo partidário, né, que é o Bolsonaro, né, que é o PL, apesar do homem ter sido candidato a vereador do PL. Olha, mesmo que o cara fosse maluco, a maioria dos criminosos, principalmente crime hediondo, são todos loucos. Tá? Uma coisa não anula a outra, certo? Agora, mesmo que o autor desse ataque tivesse problema mental, né, não é difícil concluir que levou a escolher esse tipo de ato para manifestar seu extremismo político, certo? Isso é totalmente político. O que ele fez lá em Brasília é totalmente político. É consequência do discurso da extrema-direita. É consequência do discurso do Bolsonaro, né, e dos seus asseclas, Malafaia, etc. O meia-bomba, né, teve a cabeça feita por um tipo específico de fundamentalismo, que é o bolsonarismo. Né? O cara defendeu estado de sítio, participou de acampamento golpista, comparou a Polícia Federal à Gestapo, né? Replicou as fake news da Damares sobre Marajó, ameaçou os comunistas, FHC, Sarney e Alckmin, e jurou, né, eliminar Alexandre de Moraes. Ou seja, o cara era um bolsonarista que seguia o ideário do seu líder, que é o Bolsonaro. Afinal, não foi o Bolsonaro que fazia plateias repetirem que a luta pela liberdade é mais importante que a vida? Vocês não viram os vídeos do Bolsonaro falando isso? Vocês têm, como se fosse uma seita, vocês têm que dar a sua vida pela liberdade. Então, pois bem, para defender a sua definição canalha de liberdade, né, o cara acabou com a sua própria vida. Em outro texto, o Bolsonaro falou o seguinte: ele fez um texto pacifista, né, falando sobre democracia. Olha só, o Bolsonaro falar sobre democracia, né, falando de liberdade, que a liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo. Olha, né, querendo diálogo. Ninguém vai cair nesse papinho agora de pacifismo do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso aí é para querer anistia. Isso é estratégia para querer anistia. É como se fosse um pistolão para ele conseguir angariar a anistia que ele tanto quer, né? Então, nem parece que esse belo chamado à pacificação foi feito pelo mesmo homem que, do alto de um palanque, gritou, simulando uma arma: vamos metralhar ou vamos fuzilar a petralhada. Trata-se do mesmo pacifista cujos seguidores quase concluíram o atentado à bomba no aeroporto de Brasília e perpetuaram também o 8 de janeiro. Então, esse papinho, isso aí não engana ninguém, né? Essa versão do Gandhi, do Bolsonaro, de chamar restaurar diálogo, é, na verdade, anistia para os golpistas e para ele. Pouco tempo depois da postagem do Bolsonaro, ele teve a resposta que merecia. Em uma solenidade, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, referiu-se ao ataque, dizendo que aqueles não foi um ato isolado e que crime anistiado é crime impune, né? Mas isso é óbvio. Isso é óbvio que não dá para deixar esses golpistas na impunidade, né? Sem anistia, com certeza. E outra coisa, é uma espécie de continuação do 8 de janeiro, mas a gente tem que separar os inquéritos, né? A polícia tem que encerrar os inquéritos do 8 de janeiro, né, para a gente condenar o Bolsonaro, né?
Porque senão vai ficar continuando as coisas, os inquéritos em aberto, e isso não vai terminar nunca. Não vai encerrar nunca, vai chegar uma hora que vai prescrever os crimes do Bolsonaro. Aí ferrou tudo. Então, não se pode generalizar, nem todo bolsonarista é terrorista, mas, sem dúvida, os únicos terroristas que existem no Brasil são bolsonaristas. E essa é uma característica do próprio Bolsonaro, já que no Exército planejou explodir os quartéis, né? Com todos esses extremistas, seja o Bolsonaro ou seus seguidores, as instituições deviam agir de forma rigorosa para, através das ações, transmitirem o seguinte recado: aceitem a democracia. Se é que eles vão aceitar, ou alguma vez aceitaram a democracia. Bom, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o bolsonarismo tinha que ser criminalizado. Então, o meia-bomba, ele vai de maluco a possivelmente herói. Se esse meia-bomba tivesse sobrevivido, apenas colocado os artefatos explodidos em frente ao STF sobrevivido, ele estaria sendo condecorado pelo bolsonarismo, estaria sendo reverenciado, né? Vangloriado, seria um herói do bolsonarismo, o cara que peitou o STF e tudo mais, né? O nosso Marte, o nosso soldado do Bolsonaro. E por outro lado, chamam ele, já que ele morreu, agora chamam ele de maluco, né? Apenas maluco, né? Como se ele não tivesse ideologia política partidária no seu ato, né, terrorista. Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é importante, seu comentário será lido, eu quero saber o que vocês estão pensando, vamos debater. Eu posto os vídeos geralmente à noite e tamo junto na luta. Obrigado por assistir. Valeu, falou.